Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio de novo. E nessa videoaula a gente vai discutir a reforma protestante e a contra-reforma, né? Então, entre as transformações que a gente vem discutindo, que marcam essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem o declínio do poder da Igreja Católica, né? Ou a diminuição dessa influência da Igreja Católica no mundo europeu. E um dos fatores que leva a isso é o advento da reforma protestante, né? O surgimento de uma nova interpretação da Bíblia, de novas interpretações sobre como deveria ser a relação do homem com Deus, né? E esse conjunto de transformações que ocorre na Europa Ocidental nós chamamos de reforma protestante ou de reformas protestantes. Tá? Já que são vários movimentos que acontecem. E a Contra-Reforma, né, ela se refere à reação da Igreja Católica a essas reformas protestantes, a esse movimento reformista. Né? Então a gente pode chamar aí a Contra-Reforma também de Reforma Católica, que seria a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Tá bom? Primeiramente, devemos entender a origem do movimento reformista. Né? Dentro das mudanças que marcam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, nós temos justamente esse movimento de contestação da influência da Igreja Católica. Né? É um momento em que, justamente em função do fortalecimento do individualismo, do surgimento de ideias ligadas ao renascimento cultural, né? De desenvolvimento comercial, enfim. Tudo isso leva a uma onda de contestação com relação ao poder da Igreja Católica e à influência da Igreja. Tá? Um outro fator são os próprios abusos morais praticados por membros do clero. Tá? E que abusos morais seriam esses? Né? Primeiro, a chamada venda de indulgências. E o que era a venda de indulgências? Né? A grosso modo, era um comércio do perdão dos pecados. Né? Os fiéis pagavam valores, né? Recebiam uma carta, né, de membros do clero chamada Carta de Indulgência, e essa carta oferecida, né, por membros da Igreja Católica, vendida por membros da Igreja Católica, era tida como uma garantia de salvação, que você poderia comprar ou pela salvação da sua própria alma, ou para salvar a alma de algum ente querido que já tivesse falecido. Tá? Isso era muito criticado, inclusive a maior parte das críticas do monge Martinho Lutero, né, aquele que deu início ao movimento reformista na Europa, né, a origem das críticas dele à igreja se dão justamente com relação a essa venda de indulgências, tida como um escândalo de corrupção dentro da igreja. Né? Basicamente, era a negociação da salvação da alma, né, mediante um pagamento em dinheiro. Tá? Outro abuso moral praticado pelo clero era a chamada simonia, que era a venda de sacramentos da Igreja Católica, que era a venda também de relíquias sagradas. Então, em várias capelas e igrejas da Europa medieval e do início da Idade Moderna, a gente tinha a venda de objetos como de itens, né, como pedaço do manto de Nossa Senhora, espinho da coroa de espinhos de Cristo, né? Pedaços de madeira que seriam da própria cruz onde Cristo foi crucificado, e por aí vai. Havia muitas dessas relíquias que eram expostas em igrejas, que as pessoas chegavam a pagar para olhar para essas relíquias, ou até mesmo que eram negociadas, que eram vendidas aos fiéis a um preço obviamente elevado. Tá? E também havia um outro abuso que era a venda de cargos religiosos. Então, dentro da Igreja Católica existe toda uma hierarquia, né? Desde o padre, do pároco comum, até bispos, arcebispos, cardeais e o próprio Papa, né? E havia, era conhecido da sociedade europeia da época que alguns desses cargos chegavam a ser negociados, que pessoas compravam esses cargos para si ou para alguém de sua família. Né? E isso fazia com que houvesse um certo despreparo de muitos sacerdotes que entravam para a carreira religiosa, entravam dentro dos quadros da Igreja Católica, mas não conheciam de fato a doutrina. Né? E isso, de certa forma, desmoralizava a imagem do clero católico. Tá bom?
Aqui nós temos uma pintura alemã do início do século XVI, que representa justamente a prática da venda de indulgências, né? Havia uma frase atribuída a membros do clero dessa época, que dizia que no momento em que uma moeda tilinta, né, em que uma moeda faz o barulhinho lá quando cai na caixa, né, a alma do fiel voa direto para o paraíso. Né? E como eu já expliquei, isso era uma fonte de, isso era um essa prática, né, do clero católico era objeto de críticas, tá certo? Outros fatores que vão desencadear o movimento reformista, né, que a gente pode citar, seria também a oposição da igreja ao lucro. Né? Como vocês sabem, desde o final do período medieval, a gente tem um desenvolvimento comercial muito intenso na Europa. Esse desenvolvimento leva ao surgimento e ao fortalecimento da burguesia, dessa classe de comerciantes. Mas essas atividades econômicas, elas eram muito mal vistas pela Igreja Católica. A Igreja associava o lucro, ou o lucro que se obtinha através do comércio, ou o lucro que se obtinha através de atividades ligadas à atividade bancária, como, por exemplo, emprestar dinheiro a juros, né? Que eram atividades típicas da burguesia. Né? A Igreja Católica associava esse lucro, associava essas atividades ao pecado capital da usura, né? Que seria a ganância, né? A mesquinhez, enfim. Então havia uma condenação moral das atividades ligadas ao comércio e das atividades ligadas ao empréstimo de dinheiro a juros. Isso, de certa forma, cria na burguesia uma certa insatisfação com as ideias da Igreja Católica. É como se eu tivesse na burguesia uma classe social, um grupo social que não vê na ética religiosa do catolicismo um acolhimento para o seu estilo de vida, para o seu modo de vida. Então havia nessa burguesia um anseio por uma nova ética religiosa, por uma nova moral que valorizasse, que aceitasse as suas práticas econômicas, entende? Então o protestantismo, sobretudo com o calvinismo, como a gente vai ver mais à frente, o protestantismo ele vem para preencher essa lacuna. E é por isso que o protestantismo ele se difundiu de forma tão rápida entre a burguesia em várias regiões da Europa, tá bom? Um outro fator que leva à reforma é a chamada formação das monarquias nacionais e o aumento do poder dos reis. Vocês devem lembrar que no final do período medieval, uma outra característica dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna é a centralização política, é o fortalecimento do poder real. E esse fortalecimento do poder real coloca em choque aí o poder do monarca com o poder da igreja, que, como vocês sabem, era um poder significativo na Europa medieval. Então, muitos reis começam a se contrapor à autoridade da igreja, né, justamente numa disputa política, né, para ter mais controle, para exercer mais autoridade sobre seus territórios. Então a gente pode falar aí de uma disputa entre o poder do Estado, representado pelo rei, né, e o poder espiritual, mas também material, exercido pela Igreja Católica. Tá bom? E nesse contexto de formação das monarquias nacionais, nós temos também a consolidação dos idiomas nacionais. Né? E isso também, de certa forma, entrava em choque com determinados padrões que a Igreja Católica colocava. Né? A Bíblia, por exemplo, de acordo com a Igreja, só poderia estar escrita em latim. Mas havia, nesse momento, uma popularização, né, de escritos publicados nos idiomas falados pelas pessoas. O italiano, o alemão, o português, o espanhol, o inglês. Né? Para a Igreja Católica, a circulação da Bíblia em qualquer idioma que não fosse o latim era considerado um pecado. Né? E isso coloca, dizer assim, isso estabelece um certo conflito, né, da Igreja Católica com esses idiomas nacionais e com a tradução da Bíblia
para esses idiomas. É óbvio, né? Manter a Bíblia apenas em latim era uma forma da Igreja Católica também se colocar sempre como aquela instituição que interpreta e que faz a intermediação entre o texto bíblico e os fiéis. No momento em que esses textos bíblicos começassem a ser publicados, como de fato foram, né, nos idiomas nacionais, nos idiomas falados pelas pessoas, né, isso meio que diminuiria o papel da Igreja Católica como aquela instituição que vai intermediar a relação dos fiéis com o texto bíblico, com o que se entende dentro do cristianismo como palavra de Deus. Tá bom? O primeiro movimento reformista, gente, então, é o movimento de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero era um monge católico, né? E ao fazer críticas a determinadas posturas da Igreja Católica, ele acaba por se separar da Igreja Católica e criar uma nova divisão dentro do cristianismo, né? Tá certo? Então, a reforma de Lutero ela vai ser realizada, né, no Sacro Império Romano Germânico, que seria uma parte do território que corresponderia à Alemanha, tá certo? E aí nós temos uma pintura de Lutero, né? E como é que começa esse movimento, né? Lutero ele faz uma crítica a várias práticas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. Em 1517 ele vai publicar as chamadas 95 teses, tá? Basicamente são críticas à Igreja Católica e uma interpretação de Lutero, né, que era professor de teologia, né, uma interpretação dele sobre como se daria a salvação da alma. Lutero vai discordar da Igreja ao dizer, por exemplo, que a compra das indulgências não teria utilidade nenhuma para a salvação da alma, que a única coisa que salvaria os fiéis seria a fé. Lutero afirma, né, que a relação do fiel com Deus ela pode ser direta, sem sem a necessidade de alguém que intermedie essa relação. Tá? Isso para a Igreja Católica era uma afronta, já que a Igreja entendia que o seu papel enquanto instituição que intermediava a relação dos homens com Deus era imprescindível. Tá? Aqui nós temos, inclusive, uma das teses, uma das 95 teses de Lutero, né? A tese 32, em que ele diz: serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Então ele atacava diretamente aí essa prática da igreja, né, que era comum à época, que era a venda das indulgências. Tá bom? Acaba que Lutero foi excomungado pelo Papa da época, né, o Papa católico Leão X. Né? A excomunhão é a expulsão de determinado fiel, né, ou membro do clero, no caso de Lutero, da comunidade católica. Tá? Para a Igreja Católica, a excomunhão equivale a uma condenação. Tá? Lutero vai acabar conseguindo propagar suas ideias no Sacro Império Romano Germânico e ele consegue apoio dos príncipes, né, dos nobres da região da Alemanha, né, nobres esses interessados em confiscar para si terras da igreja, né, muito insatisfeitos também com a influência que a igreja tinha sobre os territórios que eles administravam, e as ideias de Lutero também vão se propagar entre os camponeses, né? Camponeses esses que viviam explorados, tanto pelos nobres quanto pelos impostos que pagavam a própria igreja. Né? Então, as ideias de Lutero se propagam muito rapidamente, né? E ele consegue, inclusive, se proteger da perseguição religiosa, né, que vinha dos católicos. Tá bom? Nós temos aí, inclusive, que entre os camponeses vai surgir um movimento de contestação social, chamado de movimento anabatista, né? Que é um movimento de camponeses que pega as ideias de Lutero e extrapola essas ideias para o campo social. Então, os anabatistas também não vão se rebelar apenas contra o poder da Igreja Católica. Eles vão se rebelar também, baseando-se nas críticas de Lutero, eles vão se rebelar também contra o poder da nobreza. Tá? Contra o poder dos príncipes e por aí vai. Tá? Esse movimento foi duramente reprimido pelos nobres, né? Já que era um movimento que se colocava contra os privilégios da nobreza e contra a exploração do trabalho dos camponeses. Foi um movimento duramente reprimido pelos nobres
e foi reprimido com o apoio do próprio Martinho Lutero. Né? O próprio Martinho Lutero, apesar de ser um movimento, né, que se baseava nas suas ideias, ele entende que os camponeses tinham obrigação de obedecer os nobres. E ele vai defender, inclusive, que esses nobres reprimam, né, esse movimento anabatista de forma violenta. Tá? Nós temos também que, mesmo entre a nobreza, entre os príncipes da Alemanha, né, do Sacro Império Romano-Germânico, vão haver uma série de conflitos, né, que são as chamadas guerras de religião. Então, aqueles adeptos do luteranismo começam a ter embates, né, e embates de guerra mesmo, tá, gente? Estou falando com os adeptos do catolicismo. Tá? E essas guerras de religião vão se prolongar aí por uma boa parte do século XVI, tá? E vão ser resolvidas em 1555 com a Paz de Augsburgo, né? Quando vai haver um acordo entre os luteranos, denominados de protestantes, né? E os príncipes católicos. Né? O que é que se estabelece aí, né, nessa Paz de Augsburgo? Né? Que cada príncipe poderia definir a religião que deveria ser praticada em seu território. Então, os príncipes luteranos, né, poderiam impor o luteranismo em seus territórios, nos territórios que eles administravam, e os príncipes católicos poderiam impor o catolicismo nos territórios que eles administravam. Tá bom? É assim que se resolvem, então, esses conflitos, né, religiosos dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Tá bom? E o luteranismo continua a se propagar. Tá? O segundo movimento reformista, pessoal, ele vai ser iniciado por um teólogo francês chamado João Calvino. Né? É um movimento reformista que vai ter como principal palco a Suíça, mas que se inicia na França. Tá? Calvino é esse que aparece nessa ilustração aí, né? E a reforma dele começa a partir da propagação das ideias de Lutero pela Europa. Tá? Calvino ele começa a defender, né, baseando-se nas ideias de Lutero, ele vai defender, inclusive, ideias que corroboravam, né, que vinham ao encontro dos interesses da burguesia nascente. Ele vai dizer, por exemplo, né, que o acúmulo de riqueza, que a Igreja Católica entendia como sinal de usura, né, de um pecado capital, né, e por aí vai, para Calvino, o acúmulo de riqueza era sinal de graça divina e não um pecado. Ou seja, se você é rico, se você é afortunado, isso é um sinal de que você foi abençoado por Deus. Enquanto a pobreza e a miséria passa a ser vista, né, por Calvino e pelos calvinistas como sinal de pecado. Tá? Então, as ideias dele elas vêm meio que como uma luva, né, para os interesses da burguesia ascendente na Europa. Né? Elas se encaixam muito bem nas práticas dessa burguesia, ao afirmar que a riqueza não era sinal de avareza, a riqueza não era sinal de pecado, e sim um sinal de que você havia sido agraciado e abençoado por Deus. Tá? Então, o calvinismo começa a se propagar pela França primeiro. Calvino sofre perseguições na França, né? E ele acaba fugindo para a Suíça. Na Suíça, as suas ideias são muito bem aceitas, principalmente pela burguesia, e Calvino consegue estabelecer um Estado calvinista em Genebra. Né? Houve uma ditadura calvinista, né, governada pelo próprio, conduzida pelo próprio Calvino, aí por um período de quase 20 anos. Tá? E é onde o calvinismo foi mais forte, foi justamente no território suíço. Tá? Inclusive, houve o estabelecimento lá em Genebra, né, na capital da Suíça, do chamado Consistório de Genebra. E o que era o Consistório de Genebra? Né? Era uma espécie de tribunal religioso que exercia um controle intenso sobre a moral, sobre os costumes e sobre as práticas religiosas da população. Então, vestimentas, penteados, né, comportamento sexual, né, práticas religiosas, enfim, a crença das pessoas, tudo isso era fiscalizado por esse tribunal religioso. Basicamente, o Consistório de Genebra é a versão calvinista do Tribunal da Inquisição Católica.
né, já que o Consistório de Genebra também agia com denúncias, com investigações, com inquéritos que poderiam levar até mesmo à condenação daquela pessoa acusada de cometer determinado desvio, né, ela poderia ser condenada à morte. Tá? E o calvinismo vai ser uma religião, vamos dizer assim, uma corrente do protestantismo que vai se propagar por várias partes da Europa. Tá? Então, o calvinismo vai se difundir na Inglaterra, onde os calvinistas são chamados de puritanos, vai se difundir na Escócia, onde os calvinistas são chamados de presbiterianos, vai se difundir na França, onde esses calvinistas são chamados de huguenotes, e o calvinismo também vai se propagar pela Holanda. Para vocês verem como o calvinismo foi eficiente, né, em se propagar para diferentes regiões. Um outro movimento reformista digno de nota, gente, ele começou na Inglaterra, né, que é ele se deu na Inglaterra, que é a chamada Reforma Anglicana. E essa reforma, ela se dá em função de uma oposição, de uma disputa entre o rei inglês Henrique VIII, que é esse que aparece aí nessa pintura, e o Papa Clemente VII. Né? Henrique VIII ele queria, junto ao Papa, junto à Igreja Católica, a anulação do seu casamento. Ele era casado com uma nobre espanhola chamada Catarina de Aragão. Né? E ele queria contrair um novo casamento, né? Casar-se de novo, né? Com uma senhora chamada Ana Bolena. Né? Como ele foi, esse pedido dele de anulação do casamento foi negado, né? A Igreja Católica não permite normalmente anulação de casamento, Henrique VIII começa uma disputa que leva à separação da Igreja da Inglaterra com relação à Igreja Católica. Né? Obviamente que existem outros fatores. Né? A Igreja Católica ela tinha muito poder dentro do Estado inglês. Tá? A Igreja Católica, além da influência política que tinha, ela tinha muitas terras. Né? Isso fazia com que a própria nobreza da Inglaterra tivesse interesse nas terras da Igreja. Tá bom? E aí, aproveitando-se desse contexto, né, Henrique VIII vai proclamar o ato de supremacia em 1534. E o que é que o ato de supremacia fez? Né? Ele estabeleceu que o anglicanismo, essa religião que foi criada agora, né, nesse momento, né, ela seria a nova religião oficial do Estado inglês, e essa religiosidade, o anglicanismo, né, essa igreja anglicana que foi criada nesse momento, ela seria comandada pelo próprio rei da Inglaterra. Então, o ato de supremacia é um ato de afirmação do poder real diante do poder da Igreja Católica, que, como nós sabemos, era um poder considerável anteriormente. Tá? Então, ele estabelece que haveria uma igreja, né, do Estado inglês e que o líder dessa igreja, uma igreja separada da Igreja de Roma, né, e que o líder dessa igreja seria o próprio rei da Inglaterra. Então, isso é um exemplo dessa disputa política, né, entre o poder real e o poder do Papa, né, lá de Roma. Tá certo? E nesse slide, pessoal, eu queria mostrar a vocês só como ficou esse quadro religioso da Europa, né, após a Reforma. Tá? Então, nós temos aqui que essa parte cinza, né, é a área de predomínio do islamismo. Então, você pega aqui a Ásia, o norte da África, né, como áreas de predomínio do Islã, da religião dos muçulmanos, certo? Vocês têm que essa parte roxa, né, ela se refere, né, aos territórios de predomínio da chamada Igreja Ortodoxa, que é uma igreja cristã, mas lá do Oriente, que havia se separado da Igreja de Roma no século XI, tá? Que era a igreja oficial do antigo Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente. Tá? Então, aqui nós temos, né, tirando então essas duas áreas de predomínio, né, do Islã e da religião ortodoxa, nós temos aqui as antigas áreas de predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana e como elas ficam após a Reforma. Né? No caso, olhem principalmente aqui para a Europa Ocidental. Tá? Então, nós temos que a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, é uma área que seria muito forte,
Pensem aí nas grandes navegações e no poder que a Igreja Católica tinha, na influência que a Igreja Católica tinha nesse processo de grandes navegações, que foi iniciado por portugueses e espanhóis. Então, as ideias protestantes não se difundiram, não conseguiram se difundir de maneira eficiente na Península Ibérica, justamente em função da força do catolicismo. A mesma coisa acontece aqui na Península Itálica, que também permanece predominantemente católica, né? E aqui, ó, nas regiões do Sacro Império Romano Germânico, nós temos a difusão do luteranismo, né? Que também vem aqui para a área da Suécia, da Dinamarca, né? Do norte da Europa. Tá? Temos também que as ideias calvinistas elas vão se propagar pela França, né? E pelo território da Suíça, assim como também da Escócia, além de uma difusão no território inglês. E que o anglicanismo se torna a religião oficial do Estado inglês. Tá? Então, só para vocês verem que tudo isso aqui, né, essa parte da Europa Ocidental que eu estou circulando aqui, com esse ponteiro vermelho, né, era a área de predomínio da Igreja Católica. E que a Igreja Católica vê suas áreas de influência diminuindo em função da força da propagação das ideias protestantes. Tá bom? Então, pessoal, a gente pode pressupor que a Igreja Católica não vai ficar satisfeita com isso, né? E que a gente vai ter um movimento de reação da Igreja Católica, ao qual nós chamamos de contra-reforma, ou simplesmente de reforma católica. Tá? E quais são os movimentos, então, da Igreja Católica para reagir ao avanço do protestantismo, né? Primeira coisa, a criação da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas, criada em 1540 por um ex-soldado espanhol chamado Dom Inácio de Loyola. Tá? A Companhia de Jesus ela tinha como principal objetivo, né, a atuação missionária nas novas áreas coloniais. Os jesuítas eles vão ser enviados para a África, eles vão ser enviados para a Ásia e eles vão ser enviados principalmente para a América, para atuar nas colônias, né, portuguesas e espanholas, né, no sentido de converter as populações nativas desses territórios ao catolicismo. Em outras palavras, né, a atuação da Companhia de Jesus seria no sentido de catequizar os índios, de fazer a igreja recuperar nas áreas coloniais os fiéis, né, a quantidade de fiéis que estava perdendo no território europeu em função da difusão de ideias protestantes. Tá certo? Além disso, pessoal, a igreja vai realizar, a partir de 1545, um concílio, né, uma grande reunião chamado de Concílio de Trento, né, em que algumas mudanças vão ser feitas dentro da igreja, ou algumas coisas vão ser reafirmadas também, no sentido de combater o avanço do protestantismo. Então, primeiro, né, a gente tem a reafirmação da importância da fé nos dogmas católicos, ou seja, não apenas a relação direta com Deus salvaria, mas também o cumprimento e a obediência, né, aos dogmas católicos, tá certo? A importância das obras e dos sacramentos da igreja para a salvação da alma. Né? A Igreja Católica vai reafirmar isso nesse Concílio de Trento. Além disso, a igreja também vai reafirmar a ideia de infalibilidade do Papa, ou seja, a ideia de que o Papa não erra, de que o Papa é de fato um mensageiro de Deus na Terra. Outra coisa que vai acontecer aí, pessoal, é a reestruturação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Aquele Tribunal da Inquisição que havia sido criado na Idade Média, ele vai ser reorganizado no sentido de combater o protestantismo e combater outras religiões e outros desvios de fé, de acordo com a Igreja Católica, obviamente, naquilo que ela considerava como desvios de fé ou como religiões indesejáveis que, segundo a Igreja, deveriam ser combatidas. Tá bom? Principalmente na Península Ibérica, né, em Portugal e Espanha, onde o catolicismo era muito forte, como eu já expliquei, a gente vai ter uma reorganização das ações desse tribunal aí, desse Santo Ofício da Inquisição. Tá? A gente vai ter a intensificação da perseguição aos judeus
E aos cristãos novos, né, os cristãos novos eram judeus que haviam sido convertidos à força ao cristianismo, mas havia uma vigilância constante da Igreja Católica sobre esses cristãos novos, para ver se eles não continuavam em segredo praticando a sua fé judaica. Tá? E aí, tanto na Europa como na América Portuguesa, esses cristãos novos eram vigiados, né, constantemente por esse tribunal do Santo Ofício. Tá bom? E a ação mais forte desse tribunal da Inquisição vai se dar na América Espanhola, né? Que é justamente lá onde a gente vai ter também a perseguição às religiosidades indígenas. Então, muitos indígenas são condenados, né, inclusive à morte, pela prática de suas antigas religiões, de suas antigas tradições religiosas. Tá? Aqui nós temos, pessoal, um estandarte, né, do Santo Ofício português, né? E o curioso, né, até irônico, né, que o lema da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício de Portugal, era misericórdia e justiça, né? Por fim, nós temos o estabelecimento do chamado Index Librorum Prohibitorum, né, que seria o índice de livros proibidos. A Igreja Católica estabelece também uma lista de livros, né, que não deveriam ser lidos pelos fiéis, que, se possível, deveriam ser destruídos, inclusive, para não poder circular. Tá? Então, essa aí é a capa, né, dessa lista de livros proibidos, né? Esse é o Index de 1564, né? E aí você tinha uma série de obras que a Igreja Católica proibia de circular, né, nos territórios onde ela tinha mais influência, obviamente. Né? Então, entre os autores que eram citados no Index, a gente tinha Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel, ou seja, autores ligados ao contexto do Renascimento. Tá? A própria Bíblia, né, em qualquer idioma que não fosse o latim, também entrava nessa lista aí, nesse índice de livros proibidos. E essa lista, ela foi sendo constantemente atualizada pela Igreja Católica, né? E o índice de livros proibidos só foi abolido pela Igreja em 1966, tá? Então, gente, a nossa videoaula termina aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nós nos vemos no momento síncrono.